E aí, galera, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com Pimenta Linda. E esse trabalho todo online aí é incrível, maravilhoso. Estou aqui, na verdade, para tocar na ferida, né? Falei que hoje é dia de apimentar o assunto. Esse assunto aí de mechas na água, que é assim, eu sempre que dou curso ou presencial ou online, eu escuto e vejo às vezes nos comentários que eu fico maluco, assim, né? Esses dias uma pessoa colocou assim na internet e vieram me mostrar. O que tem de novidade nesse assunto? Já existiam há 20 anos. Aí eu perguntei assim, mas aonde? Que ninguém viu. Em que lugar que estava isso? Na verdade, assim, um dos assuntos mais apimentados que tem com relação a esse tema de mechas na água, que é um tema que eu desenvolvi, fundamentei ele tecnicamente, cientificamente, é que realmente houve uma profissional, a Mari Nicásio, que gravou um vídeo, né, acho que há 8 anos atrás ela gravou um vídeo e mostrando uma técnica de mechas com cabelo molhado e no lavatório. Mas eu tenho dito e batido na tecla assim que quando eu comecei a divulgar o método mechas na água, um dia a própria Mari Nicásio, que é minha amiga e minha colega de profissão e uma pessoa muito especial, um dia ela me ligou e falou assim: Pietro, não foi você que inventou essa mechas na água. E aí eu falei para ela: Mari Nicásio, nem sabia que você já tinha feito com cabelo molhado, mas me conta qual é a sua tese, qual é a filosofia que você desenvolveu, e eu vou te contar um pouquinho do que foi que a gente criou, o que foi que a gente lançou e aonde que dá fundamentado. Mas até antes de eu abrir esse assunto super apimentado aqui, eu quero dizer para vocês que mechas na água não é um método que eu criei para eu usar sozinho. Mechas na água é um método que eu criei, fundamentei toda uma metodologia para mudar o conceito de trabalhar o cabelo a seco e para mudar o conceito de preservação da fibra capilar. Quando eu comecei a trabalhar esse método, nem existia a tecnologia Plex ainda, né? A gente não escutava falar de nenhuma marca ainda com essa tecnologia Plex, a gente não tinha isso no mercado. Eu comecei a trabalhar isso em 2008 e a referência de inspiração foi uma referência inicial de realmente fazer coisas rápidas no lavatório, realmente começou com isso. Mas ele foi muito além de tudo isso, né? A gente instalou, eu costumo dizer assim nos cursos, que a gente instalou um processo químico na plataforma de terapia capilar. Eu até fico muito feliz mesmo, de hoje a gente ter no mercado inserida a tecnologia Plex, o conceito, né, de preservação da fibra, de fortificar a fibra para receber uma descoloração e depois o processo de tratamento pós-descoloração e esses processos todos, porque isso na verdade veio enriquecer mais ainda a preocupação que o mercado tem e tinha com essa questão da preservação da fibra. Isso acho que era o mais importante. Mas uma coisa importante de entender é que mechas na água não tem nada a ver com só fazer o cabelo molhado. Isso é muito importante da gente entender, né? A gente trabalhar com o cabelo molhado é um dos quesitos da terapia capilar. E aí a gente dá o crédito para Mari Nicásio, que foi alguém que realmente tinha lançado isso alguns anos, acho que 2 ou 3 anos antes de eu fazer. Ela fez alguns cabelos e postou uns vídeos na internet e parece que não deu andamento no processo todo, mas ela fazia em algumas clientes esse procedimento. Quando eu comecei esse trabalho, o que me levou a esse trabalho foi uma preocupação com relação ao pó descolorante ser utilizado no cabelo a seco e ele petrificar. Pietro, o que é petrificar? Petrificar é quando a gente usava um pó descolorante no cabelo e passavam alguns minutos, né, 50 minutos, sei lá, 40 minutos, dependia do cabelo, dependia do pó descolorante, o pó começava a secar dentro do papel ou dentro do método que você utilizava e começava a craquelar, a ponto da gente bater o pó e ele soltar aqueles pozinhos que secavam. Essa ação química do pó no cabelo a seco, o que ela fazia? Quando um fio de cabelo ele está seco, sem água, né? Quando eu falo seco, eu estou dizendo a seco, né? Assim como o meu está aqui agora na imagem que vocês estão vendo. Quando ele está seco, ele tem uma umidade interna, ele tem água, mas você toca, você não sente a umidade, mas a gente sabe tecnicamente que existe uma quantidade de água ainda, de umidade interna do fio. Quando o pó descolorante ele era aplicado ali por cima, nessa região, o que acontece? Você percebe que com o passar dos minutos o pó ia secando e ele começava a enrijecer o cabelo e conforme ele ia enrijecendo,
aquilo a amônia, tudo ia evaporando e o pó secava a ponto dele craquelar. Quando ele secava, significava que toda aquela umidade interna que o fio tinha evaporado, tinha ido embora. Consequentemente, o estado do fio era, primeiro ele enrijecia com o produto e depois disso ele começava um processo de amolecer a fibra, que é o que levava à perda de elasticidade, é o que levava a amolecer extremamente, machucar o fio e aí por diante. E aí mechas na água não é somente isso, mechas na água tem essa preocupação com a fibra, como a gente tem todas as tecnologias de Plex que preservam essa questão de petrificar. Né? E a gente vai falar já da tecnologia e do Profit Plex e todas essas coisas que estão em volta dessa tecnologia. Mas a coisa mais importante de entender é que próximo aos anos 90, começo dos anos 90, 93, 94, surgiram alguns tratamentos, né, que vinham da Europa que tinham um conceito de pré-chemical, que eram substâncias à base de estabilizadores de pH, de algumas marcas que trouxeram colágeno, algumas marcas que trouxeram bálsamos, que eram a base dessas substâncias de queratina e colágeno, isso lá no comecinho dos anos 90. Esses tratamentos, naquela época, eram utilizados pré-permanente, aquela permanente do bigodinho, aquela permanente de verdade. Como a permanente era um processo que mexia muito com a elasticidade, com pH, com várias coisas, algumas empresas criaram um serviço de estabilização e de pré-tratamento. Então, antes de fazer uma permanente, era feito um tratamento. Isso é uma coisa bem antiga, um conceito que a sementinha começou lá atrás. E com o passar dos anos, os nossos produtos foram melhorando, né? A indústria química e cosmetológica foi trazendo coisas muito legais, fantásticas, que machucavam menos a fibra, e também os tipos de química foram mudando. Quando eu comecei a pensar nessa questão da reclamação da mulher loira, né, da nossa cliente, porque a gente tinha variações de público. Nós tínhamos variações assim, pessoas que reclamavam eu não quero mais ser loira porque meu cabelo está muito sensível, ou eu não quero mais descolorir porque descolorir machuca o cabelo. E obviamente a gente sabe que isso não estava só apoiado na descoloração, mas estava apoiado na descoloração e mais um monte de coisas que as pessoas fazem e faziam juntos, simultânea, né? A gente tem um histórico aí de mais de uma década de progressiva, de alisamentos, de movimentos de mistura de químicas, né? A gente não vive mais aquela realidade dos anos 90, que a mulher que fazia mechas, ou que fazia um tonalizante, ou uma coloração, né? As que faziam muita química, elas faziam tonalizante permanente, vamos dizer assim, né? Era muito raro você ver alguém que fazia 3 tipos de serviço químico. Então daí, realmente nasceu a ideia de voltar a pensar, né? A repensar no processo, a repensar na metodologia e a repensar na forma de trabalhar com pó descolorante, que é a nossa matéria-prima primaz. Eu costumo sempre dizer assim, o pó descolorante ele é tipo um gesso, né? Ele é uma solução em pó, que é adicionado a algo cremoso, ele fica ali uma pasta e depois de uns instantes ela seca. Essa tecnologia, às vezes eu perguntava assim para os cabeleireiros, meus amigos, e se vocês quiserem aí interagir, mandar as perguntas sobre isso, pode mandar que a gente vai responder qualquer dúvida. Mas eu perguntava assim para os meus amigos cabeleireiros, por que você trabalha a mecha, reflexo, descoloração a seco? Eles me falavam sempre assim, porque eu aprendi assim, porque a gente faz assim, porque faz 100 anos que a gente faz assim, né? Então, na verdade, nunca que eu saiba, pelo menos, ninguém tinha pensado na ideia de mudar a metodologia de reflexo de nuance. A gente tinha escutado falar, e a gente escutou falar no meio desse processo, lá em 2010, talvez, 12, não me lembro exatamente, quando a Mari Nicásio me ligou, que ela fazia alguns processos de iluminação no lavatório por uma questão de velocidade, por uma questão de grau de clareamento baixo. Mas mechas na água vai englobar todos os métodos e todas as técnicas que existem, né? Porque a gente não está preocupado só com grau de clareamento, 1 tom, 2 tons, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de 9 tons, a gente está falando de descoloração total, até chegar no amarelo muito claro, branco. A gente está falando de variação de meio tom até 10 tons. Então aí a gente começa a pensar mais nessa questão de tratamento realmente e de preservação da fibra. Pensando que isso tudo que eu estou contando para vocês hoje
é um assunto bem técnico e é um assunto que a gente estava com essa cabeça lá em 2010, 2011, 2012, quando a gente realmente estava fazendo experiências com esse método. Então aí nós começamos a pensar num conceito que hoje eu chamo de reposição de nutrientes. Então a cliente ela chega no salão e ela faz 30 dias, 40 dias, 60 dias, ou você não a conhece, né? Os cabelos de forma geral, hoje eu costumo brincar que eles estão anêmicos, né? Eles estão desnutridos por processos químicos, por excesso de cobre na nossa água, no nosso banho, por excesso de alisamentos, por excesso de produtos modeladores e N situações que acontecem que vão desgastando a fibra. Pela facilidade da mulher, principalmente no nosso mercado brasileiro, ela tem muito acesso às piastras, às chapinhas, né, com a questão da ativação térmica, os nossos secadores brasileiros que são vendidos como secadores que são super fortes, super potentes, que têm íon, e eu fico super preocupado com isso porque a ativação térmica através dos secadores, ela praticamente eu me preocupo muito com a temperatura também, né, da ativação térmica em piastra, em babyliss, em chapinha, que também evapora muito e também retira os nutrientes, também machuca ali a cutícula, né? A gente tem temperaturas hoje que são elevadíssimas e que não são saudáveis à fibra capilar. Mas aqui vamos focar um pouquinho então na chegada da cliente. Então quando a cliente chega no salão para procurar um serviço de mechas, ou ela chega no salão e ela tem um potencial de imagem para se tornar uma morena iluminada, uma loira mel, uma loira caramelo, uma loira blonde, super blonde, uma loira platinada, independente da cor que ela escolha, o diagnóstico verdadeiro do cabelo dela é um cabelo normalmente preenchido de substâncias como cobre que vem na nossa água, um cabelo onde a maior parte das clientes atualmente elas infelizmente não trabalham com shampoos, máscaras, leave-ins de alta performance, elas acabam tendo algumas coisas que são de alta performance, outras que não são, né? A gente vê muito, infelizmente, a gente vê ainda um movimento muito forte de pessoas que têm processos químicos elevados e usam uma linha que é uma linha de uso diário, né? Uma linha de capacidade e de nutrientes que seja como um antibiótico, um anti-inflamatório para aquele fio quimicamente tratado. Então, quando você pega um fio, hoje, quando ela chega, ele está completamente desnutrido, né, desprovido de saúde, elasticidade alterada, pH alterado, completamente alterado. Eu costumo dizer assim, é muito raro hoje em dia uma cliente que tenha um cabelo que ela lava o cabelo em casa, deixa secar e o cabelo fica incrível. Naturalmente, sem secador, sem nada, né? É muito raro, a não ser que ela tenha um cabelo natural, uma textura incrível e um cabelo maravilhoso. Mas quando a gente pensa na nossa realidade, no perfil de cliente que a gente tem hoje, que a gente atende em salões, a gente observa que os cabelos já chegam muito processados e já chegam realmente com essa necessidade nutricional com relação à fibra capilar. Então aí nasceu a ideia da gente realmente olhar a necessidade do cabelo, ver se ele tem elasticidade, ver se ele está quebrando, ver se ele está poroso, ver se ele está sem brilho, entender quais são as necessidades de nutrientes que ele tem. Então eu costumo brincar assim, a primeira consulta com a minha cliente de mechas, independente do grau de clareamento, levezinho ou muito, é uma análise realmente eu costumo fazer uma analogia sempre com a medicina, né? Eu falo assim, nós vamos fazer um exame de sangue, nós vamos ver o colesterol desse fio, nós vamos ver todas as questões hormonais desse fio, como que o fio está. Né? E eu costumo sempre, às vezes as pessoas me perguntam assim nos cursos presenciais, mas Pietro, você vai tratar todo esse cabelo para daqui a meia hora você descolorir? Uma vez num curso presencial, uma terapeuta capilar me fez uma pergunta, Pietro, mas quando você pega um cabelo que está poroso, que está com a cutícula aberta, que está exposto, e você vai tratar ele, você não vai dificultar um pouquinho o clareamento? Porque não vai fechar a cutícula, não vai selar, não vai ter toda essa consequência? Que eu falei, olha, com certeza. Mas usando um pouquinho agora, abrindo um parênteses para responder essa pergunta, usando um pouquinho o conceito do Plex, que veio depois da Mechas na Água, o conceito do Plex, né, qual é o conceito? O Fortifier, por exemplo, que é
o passo, que ele é o passo número 1, que aqui no caso a gente tem esse aqui, que são as ampolas, eu vou mostrar para vocês, que são doses que são utilizadas assim por cliente, né, por descoloração. Neste caso aqui, o que significa esse passo 1? O passo 1, ele é praticamente uma estrutura de colágeno e uma estrutura queratinizada com substâncias que vão se sacrificar no lugar do fio. Então, usando um pouquinho esse conceito, que é um conceito que já está mais implantado, né, na sociedade, por uma questão óbvia, a tecnologia Plex é uma descoberta mundial, né, ela existe em todos os países que a gente escuta falar hoje, e a Mechas na Água não, é uma descoberta totalmente brasileira, totalmente nacional, e é um produto um produto de metodologia que a gente está começando aqui do Brasil para o mundo inteiro. Então, assim, a ideia é o quê? A ideia é que o pré-tratamento, a pré-química, né, ou aquilo que vem pré-químico, vai servir também de reposição e de tratamento. A minha resposta para aquela terapeuta capilar, quando ela perguntou, mas Pietro, não vai fechar a cutícula, não vai preencher, não vai dificultar clareamento? Eu brinquei com ela assim. A minha resposta é assim, imagina que você vai tomar um sol. A sua pele é uma pele sensível, que é o caso dos cabelos que são extremamente sensíveis, expostos, machucados. Se você vai tomar um sol com a pele sensível, obviamente, as possibilidades de você se machucar sua pele, manchar sua pele, danificar o tônus da sua pele são infinitamente maiores do que se você tomasse um sol com um protetor solar com uma pele extremamente sadia. Então, vamos repetir isso só para ficar bem redondo. A pele é o fio, vamos comparar o fio à pele. O protetor solar é a tecnologia Plex, certo? Uma pele, por mais que ela esteja sensível, não é um protetor solar que vai só proteger ela de estar exposta ao sol pelo processo abrasivo que o sol é e por aquilo que ele tem força e capacidade para realizar na pele. E não é também o protetor solar que vai garantir que você possa realmente ficar exposto totalmente ao sol. Como assim, Pietro? Vou repetir, uma pele extremamente sensível, uma pele que ela não é hidratada, não é uma pele totalmente saudável, se ela vai para o sol com protetor solar, convenhamos que ela vai se machucar e ferir, ou ela vai aguentar menos tempo exposta ao sol, correto? Se ela vai aguentar menos tempo exposta ao sol, porque já é uma pele sensível, porque já é uma pele sensibilizada, porque já é uma pele que tem um histórico, a gente então, comparando o sol ao pó descolorante, se a gente tiver uma pele extremamente tratada, forte, hidratada todos os dias, onde eu não sei todas as substâncias que se tratam uma pele, mas vamos supor que você passa lá o seu colágeno, o seu creme hidratante, você faz toda a sua reposição diária de vitaminas na pele, de água termal e tudo que tem de ferramentas dermatológicas para isso. Quando você vai tomar um sol com o seu protetor solar, por isso que a gente não desconsidera nunca a tecnologia Plex, é impossível desconsiderar isso, o protetor solar, que é o protetor que vai proteger a fibra, quando a gente vai para o sol com uma pele já tratada, já preenchida de colágeno, de queratina, de tudo que ela precisa, ou melhor, o fio, a gente tem uma qualidade maior de exposição ao sol. Então é aí que entra a Mechas na Água. Mechas na Água é exatamente isso. Você pega um cabelo extremamente danificado, ou um cabelo sensível, ou um cabelo opaco, ou um cabelo saudável, e você faz um diagnóstico e preenche, faz uma reposição de nutrientes e de substâncias que ele precisa antes de ele entrar num processo de exposição ao pó descolorante. Isso aumenta a performance. Pietro, como assim aumenta a performance? Você vai ter mais tempo, mais qualidade de tempo para você clarear um cabelo, né? Se você for clarear um cabelo, vamos pensar numa realidade primeiro bem natural. Pietro, uma cliente que tem cabelo natural, na altura de 1,5, e ela não tem nada de coloração, nada de progressiva, nada de mechas, nada de nada. Porém, ela tem medo de clarear o cabelo dela. Não significa que porque ela não tem química nenhuma, o cabelo dela não precisa de nutrição nenhuma. Na verdade, ele vai precisar com certeza de alguma reposição bem mais leve do que um cabelo que é processado. Mas a gente sabe que o próprio estilo de vida, exposição ao sol, poluição,
e também ativação térmica, que pode ser que ela use ativação térmica, uma chapinha, isso tudo vai deixando o cabelo mais exposto. Então a gente vai fazer uma reposição ali e a gente vai proceder com o pó descolorante. Para arredondar um pouquinho essa questão da nutrição, eu gosto de dar um último exemplo muito legal, que é um exemplo assim, eu brinco assim, a descoloração, independente do grau de clareamento que a gente vai buscar, a descoloração é como se fosse uma maratona, né? Porque a gente vai, ou uma corrida, então você vai correr 5 km se a gente for abrir meio tom, 10 km se a gente for abrir 3, 4 tons, 21 km se a gente for abrir 5 tons, 42 km se a gente for platinar. Eu costumo fazer essa analogia. Para cada tipo de distância, onde a gente vai trabalhar com o pó descolorante, onde a gente vai viver essa maratona do processo de clareamento que o fio vai passar, para cada uma dessas existe uma alimentação necessária, uma preparação nutricional necessária. Se amanhã eu e você, nós levantarmos cedo e a gente for para a academia correr 5 km, 10 km ou 21 km ou 40 km, se a gente não se alimentar da forma correta, se a gente não estiver preparado na nutrição da forma correta, a possibilidade da gente passar mal, ou da gente desmaiar, ou da gente não passar mal na hora da corrida, mas depois da corrida ficar fraco, ficar doente, ficar resfriado, é imensa. E a fibra capilar e o fio é a mesma coisa, na verdade, né? Eu faço sempre essa relação com o corpo em si, o organismo, ele é um projeto grande dessa estrutura, né? Só que o corpo ele dá vários sinais e vários alertas. Quando a gente pensa então na pele, minimizando um pouquinho os projetos, então a pele, ela dá sinais, né? Ela dá sinais de infecção, de sujeira, de mancha, de exposição ao sol, de ferimentos, de várias coisas, de elasticidade, como as estrias, ela tem vários conceitos. O fio de cabelo é um projeto menor, mas que tem proporção com relação à pele e corpo. A diferença é que o fio, a gente não sente uma dor física, né? Quando ele vai sendo desgastado, desnutrido, seu cabelo ficando desnutrido, você não sente ele fraco, né? Assim, você pode ver, você pode sentir no toque, você pode perceber várias coisas, mas não realmente, não como a pele, não como o nosso corpo. Se você fica sem comer, você fica mais fraco, você sente. O fio demora muito para a gente perceber que ele está fraco. A gente pode perceber profissionalmente. Eu e você, cabeleireiro, a gente olha para um cabelo, a gente fala, esse cabelo está ficando fraco, esse cabelo está ficando opaco. Mas a pessoa, ela não tem um dispositivo que alerta ela que o negócio está assim. Então aí passou a primeira fase, que é a fase de pré-tratamento, e isso realmente é mechas na água. É aí que a gente vai entrar, então, depois disso tudo, a gente vai entrar no processo de trabalhar o cabelo molhado. Então, depois de toda a reposição, é muito importante que há um aprofundar no conhecimento do que tratar, como tratar. A primeira coisa de mechas na água é a gente estudar tratamento, estudar estrutura do fio, estudar o que o fio precisa e essa parte toda aí que é essencial. Aí, depois que a gente enxagou o tratamento, o cabelo molhado, aí a gente vai para a cadeira, então, fazer a parte de descoloração com o cabelo molhado. Porém, com o cabelo molhado já todo suplementado, já todo nutrido e equipado de tudo que ele precisa para enfrentar a maratona da descoloração. É essa que está a sacada de mechas na água. E é por isso que eu brinco e falo assim, é impossível que inventaram isso há 20 anos atrás, porque nem a nossa mentalidade de terapia capilar, nem a nossa mentalidade de lipídios, queratina, creatina, e todas as ferramentas que nós temos de colágeno e tudo que tem hoje para cabelo, substâncias, isso nem existia, todas essas ferramentas há 20 anos atrás, todas essas matéria-prima tão inserida dentro de produtos cosméticos como a gente vê hoje. Então é por isso que eu brinco e falo, gente, isso é extremamente inovador e é uma mudança de conceito com relação a esse procedimento. A gente vai começar a operar diferente. Foi para a cadeira, cabelo molhado, descoloração. Outro tabu que eu gosto de ensinar muito no curso de mechas na água é assim, gente, vamos pensar uma coisa e desmistificar, agora vai apimentar de novo o assunto. Vamos desmistificar uma coisa que a gente aprendeu lá na escola, nos cursos, e ainda tem muitos cursos que ensinam isso e assim, eu não falo mal de educadores e nem de escolas, mas gente, é uma aberração ensinar isso, vamos prestar atenção nisso que é essencial. Os super clareadores, que são as colorações que clareiam o cabelo, 5 tons, 6 tons, eles agem com AX de 30 a 40 volumes, na maior parte das vezes com 40 volumes, certo?
sempre 2 para 1. Como assim, Pietro, 2 para 1? Aquela regrinha básica. A gente vai colocar lá, vai usar um 12, alguma coisa. A gente vai colocar lá um tubo de 12, de 60 ml, para 120 ml. Na maior parte das vezes é 2 para 1. Né? 120 ml de OX para clarear o cabelo. Até hoje, todos os melhores superclareadores do planeta funcionam dessa forma. No superclareador, a gente precisa de o dobro de OX para que o cabelo clareie mais e mais rápido, né? Se você pegar um superclareador e passar numa base 6, um superclareador 12 com OX de 40, 1 para 1, ele não vai alcançar o clareamento que você deseja. Essa é a regra comprovada que a gente tem cientificamente até hoje. Quando a gente pensa em descolorante, em pó descolorante, essa regra é inversa. Por que inversa, Pietro? Pensa comigo, quando você vai fazer uma mecha, quanto mais duro o pó descolorante, mais ele clareia e mais rápido ele clareia. Então aí a gente tem uma diferença de matéria-prima. No superclareador, que é a tinta ou a coloração de creme clareadora, ela precisa do dobro de OX para clarear mais, por causa da matéria-prima e da tecnologia que existe dentro ali daquela descoberta. Quando a gente pensa no descolorante, não é assim. Né? Já não era assim, a gente já sabia que era o contrário, quanto mais durinho, mais clareia. Então, aonde eu quero chegar com esse raciocínio? Existe uma coisa que é um equívoco, assim, é uma aberração da natureza, cientificamente, completamente sem base nenhuma, que é, as pessoas, elas costumam pensar em coloração, para coloração é verdade. Elas pensam assim, OX de 20, a gente aprende na escola, clareia de 1 a 2 tons, e algumas marcas falam de 2 a 3 tons. OX de 30, clareia de 3 a 4 tons, ou de 2 a 3, depende da marca. E o OX de 40, clareia de 3 a 4 tons para coloração. Gente, para pó descolorante não tem nada a ver, não é assim que funciona. A regra é outra, a matéria-prima é outra, e a gente tem que desmistificar isso, senão a gente vai ficar aí batendo numa tecla que não existe. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: OX de 10 volumes, 10. OX de 20 volumes. OX de 30 e OX de 40. Com pó descolorante, Pietro, qual clareia mais? OX de 20 ou OX de 40? Com pó descolorante? Depende. Pode ser que o OX de 20 clareie mais. Por quê? Se eu pegar um pó descolorante 1 para 1, 40 gramas de pó, 40 gramas de OX, uma dose do Plex. Se eu pegar essa ampola aqui, misturar lá, nas minhas 40 gramas de pó, nas minhas 40 gramas de OX de 20, eu estou falando 1 para 1, e eu deixar no cabelo 50 minutos, e depois de 50 minutos eu reaplicar novamente, ainda com OX de 20 volumes, eu vou chegar no grau de clareamento máximo, eu vou chegar no 10, eu vou platinar aquele cabelo se ele tiver estrutura para suportar um clareamento tão alto. Se ele tiver estrutura, significa o quê? Se ele já não tiver descoloração, se ele já não tiver progressiva, se o cabelo suportar, mesmo com todas as tecnologias. Mas se ele suportar, vamos pensar no caso de um cabelo natural, porque a gente está falando de grau de clareamento. Se a gente falar de chegar num grau de clareamento, o OX de 20 volumes vai chegar no 10 da mesma forma que o 40 vai chegar no 10. Só que às vezes o 40 vai mais rápido, com certeza absoluta. Só que a gente precisa entender se aqui, quando a gente pensa em qualidade de fibra, em loiros claros e sadios, que é o que o mercado quer comprar, sua cliente quer comprar cabelo loiro saudável, o que não é uma coisa simples e não é uma coisa fácil. Mas a gente tem caminhos para fazer. Mas, obviamente, o caminho não vai ser eu trabalhar com 40 volumes e deixar ele ferir, e deixar a elasticidade dele se comprometer. Então, o que eu quero dizer? Na Mechas na Água, o segundo tópico importante é, assim, raramente eu começo com OX de 30. Quase nunca. Clareamento de 1, 2, até no máximo 3 tons, às vezes eu vou começar com OX de 10 volumes, se for um cabelo que não tem coloração, que um cabelo que ele é mais fácil de abrir, altura de tom para lá de 6. Mas se for, eu disse 10 volumes, um cabelo na altura de 6, sem coloração, ou melhor, sem progressiva, ela quer chegar numa altura de 8, eu vou com 10 volumes. Se ela quer chegar numa altura de 10, eu posso começar com 20 volumes. Porque o que está em jogo aqui na Mechas na Água é sempre a questão da preservação da fibra. Então eu suplementei, depositei nutrientes e vou fazer um clareamento com qualidade
e com paciência para que ele clareie no tempo necessário. Né? É como se eu dissesse assim, olha gente, o primeiro passo para mechas na água, dentro do grau de clareamento, a gente não vai se preocupar, porque o nosso motivo principal e objetivo principal é deixar a fibra saudável, o cabelo saudável. Eu costumo brincar assim, eu não vou matar, deixar ele super elástico para depois tentar ressuscitar com tratamento. Não, vou tentar chegar até o final do clareamento com ele saudável, sem ele emborrachar e sem ele ficar elástico. Né? Aí também tem uma grande diferença de mechas na água para os sistemas todos de prevenção de fibra. A questão envolvida aí é que eu vou correr os 21 quilômetros ou eu vou correr os 40 quilômetros, mas não de velocidade. A gente não vai correr com velocidade, a gente vai completar a prova. Né? Então você vai correr no ritmo do cabelo, você vai correr no ritmo que o cabelo suporta. Pietro, então você não usa nunca o OX de 40? Eu uso o OX de 40. Às vezes eu faço o OX de 20 na cabeça toda, até aqui, OX de 30, 20 com 30, vou misturando. E às vezes quando chega aqui em cima no topo, eu uso 40. Por quê? Porque eu sei que aqui agiu 50 minutos, aqui agiu 1 hora, aqui agiu 40 minutos com 30 e aqui vai agir 20 minutos com 40. O que eu não posso e não consigo entender e confronto, apimento essa história um pouquinho, é que trabalhar com 40 volumes direto no talo, para ele ficar 50 minutos, é um pouquinho delicado, porque o OX de 40, ele é um OX junto com o pó descolorante de explosão. Quando você passa ali no cabelo, os primeiros 20, 30 minutos, ele vai dar uma explosão para clarear rápido. Vai te dar uma sensação fake e falsa de, ele clareia mais rápido. Só que ao mesmo tempo que ele clareia mais rápido, ele sensibiliza mais rápido, ele sacrifica os nutrientes mais rápido, ele sacrifica a tecnologia Plex mais rápido, ele expõe a fibra de uma forma mais rápida também. Então a gente vai ter um tempo de prova menor. A gente não vai conseguir trabalhar um cabelo que tem algum tipo de procedimento químico ou não, durante 50 minutos, 1h30 com a X de 40. Ou melhor, vai, mas aí na hora que lavar ele emborrachou. Então o segundo tópico importante de mechas na água é essa questão de clarear realmente com qualidade. Então não ter pressa agora. Acho que a pressa aqui ela vai ser substituída por um conceito de realmente querer preservar o fio, querer preservar a fibra capilar e querer clarear. O que eu quero dizer para vocês com o segundo tópico é, gente, eu já vi e vejo direto sempre platinar cabelo com 20 volumes, com 30 volumes. É super possível, com descolorante, é super possível. E tem uma coisa importante em mechas na água que é assim, uma vez eu aprendi de uma técnica, com uma técnica, conversando sobre mechas na água, é que quando o fio está a seco, ele precisa expandir com a amônia, com a oxigenada, enfim, ele precisa expandir a primeira camada hídrica para que o cabelo comece a clarear, porque ele está ali a seco, você passa, ele umedece e ele começa aquela oxigenação para ele expandir. Quando o cabelo está molhado com água, aí que vem a vantagem também de estar molhado. É que, além de não petrificar, a água ela é um fluido, né? Ela funciona como um canalizador, vamos dizer assim, né? Quando eu aplico o descolorante num cabelo molhado, ele suga mais rápido, ele chega mais profundamente mais rápido. Então, se ele vai profundamente mais rápido, diferente do que a gente aprendeu na escola e nos cursos, que a água enfraquecia, a água ela vai enfraquecer se ela for diluída no produto, mas no cabelo não. No cabelo ela serve como um fluido, então vamos pensar fio molhado, cutícula tratada, nutrientes depositados. Quando eu passo o descolorante num cabelo molhado, ele absorve mais rápido. É por isso que a gente, mudando assim um segundo de assunto, é por isso que quando a gente vai fazer um tratamento, passar uma máscara, uma ampola, alguma coisa assim, a gente trabalha o cabelo ele molhado, para que haja uma aderência mais veloz. E assim a mesma coisa com o pó descolorante. Uma vez que o cabelo está molhado, ele vai sugar mais rápido, né? Como assim, Pietro? Então vamos imaginar que o fio de cabelo é uma esponjinha. Quando eu aplico um pó descolorante numa esponjinha a seco, para ele penetrar aqueles poros, ele tem mais dificuldade, porque ele não tem um condutor. E a água já é um condutor. A água ela suga um pouquinho e ela faz todo esse contexto. Então esse é o segundo ponto realmente importante de tudo que a gente está vivendo, de tudo que a gente está falando, certo? O terceiro ponto muito importante, é o ponto da
depois que descoloriu. Então vou mostrar aqui para vocês verem. Pietro, eu posso entrar depois com a pergunta da galera aí? Demorou, vamos lá. Tranquilo então. Vamos lá para a pergunta. Vamos já mandar a primeira pergunta antes de você falar com o pessoal aí. Eu vou mandar para você primeiro aí a pergunta da Giuliane Giovanni. Tá. Ela quer saber, se o cabeleireiro danificar o cabelo, como recuperar de forma rápida? Muito boa. Boa pergunta. Então vamos pensar num processo que a pessoa já fez o cabelo a seco e não usou a tecnologia, né, do Profit Plex ou da tecnologia Plex, não protegeu e já está no lavatório e já machucou. Como que a gente pode fazer para resolver aquela situação? Normalmente, os processos de reversão, eles vão estar, eu chamo de incubadora, né? Você vai pegar aquele cabelo amolecido, você vai ter que fazer ali algum tratamento ou de queratina, alguma coisa que vá devolver uma resistência para ela, pelo menos momentânea, porque o que acontece é que quando ele já se feriu, quando ele já expôs a cutícula, o córtex já foi para o espaço já, e ele já deu aquela emborrachada, aquela amolecida, existem substâncias à base de queratina hidrolisada e outras coisas que vão enrijecer. Mas entenda uma coisa, enrijecer não significa que ela vai conseguir resolver o cabelo dela para sempre. Mas você vai conseguir ali encapsular aquela sensação de pronto-socorro, né? Você vai conseguir resolver isso e ela vai precisar, com certeza, de vários medicamentos para casa. Então ela vai precisar de um shampoo que enrijeça, que tenha proteínas, que fortaleça. Ela vai precisar de uma máscara incrível para que ela tenha um tratamento eficaz, para que ela tenha uma reposição diária de nutrientes e que ela possa realmente ter uma devolução de elasticidade perfeita, de maciez e, com certeza absoluta, de um leave-in incrível. E vai precisar, com certeza absoluta, secar o cabelo, vai precisar de um trato, né, todos os dias, e de um acompanhamento de um cabeleireiro, de um colorista ou de um terapeuta capilar, para ficar ali a cada uma semana, 15 dias, devolvendo aquelas substâncias. Porque uma vez que ele está amolecido, eu brinco assim, uma vez que ele está amolecido, ele é um processo, ele é um paciente em tratamento contínuo, né? Ele é uma doença, vamos dizer assim, um cabelo emborrachado, já foi para o espaço, emborrachou, machucou. Ele é um tratamento para sempre, né? A gente vai ficar para sempre cuidando. A gente não vai poder fazer nada que ele vai voltar a ter aquela estrutura que ele tinha antigamente. Ou seja, do aspecto dele sem química. Ele vai ser para sempre. Eu ensino isso muito para os auxiliares que trabalham comigo e para as clientes. O seu cabelo vai ser para sempre um cabelo quimicamente tratado. Ele vai ficar bom se você tiver as máscaras certas, os shampoos certos, se você tiver disciplina, se você vier no salão cuidar, se você usar as ferramentas térmicas da forma correta. Aí você vai ter aquele paciente clinicamente controlado, aquele fio clinicamente estabilizado pelos remédios, que são os cosméticos, e pelos tratamentos, que são os processos que a gente faz aí de cuidar dele. Mas esse é o único caminho, né? Se tiver mais pergunta aí, vocês podem mandar. Vamos lá então, Pietro. A Eliana Tristão gostaria de saber, usar pó descolorante e OX de marcas diferentes pode ou não? Isso é certo ou errado? Vamos lá, isso na verdade, sendo bem sincero com você, isso acontece, né? A minha opinião como cabeleireiro e como colorista, para você assim, muitas marcas desenvolvem substâncias para ter uma performance maior. Então, se você tiver um pó e um OX da mesma marca, eles foram testados, eles têm substâncias que se complementam, eles têm estrutura para ter um melhor desempenho e às vezes eles têm até uma questão de revelação de clareamento e tudo que são potencializados. Mas numa emergência, num momento que você está sem, você pode cruzar outras linhas e outras pó com X. Eu mesmo faço isso às vezes, isso acontece, mas na medida do possível a gente tenta controlar para ter um maior desempenho daquilo que foi testado. As empresas de cosméticos, elas fazem testes, elas buscam substâncias, elas têm, né, tem um casamento de informações que os químicos fazem aí. Então, assim, a gente sempre aconselha que não faça. Mas se você fizer, você não vai ter um problema. O que você pode ter é realmente uma queda da qualidade do desempenho, da performance daquele cosmético, daquela solução, que ela é desenvolvida uma solução para quando ela se une, né?
mas você pode usar, a gente faz isso e isso não tem nenhum problema. As empresas costumam dizer que tem problema, mas é porque a empresa não quer que você não perceba todas as qualidades que o produto tem, né? E que você não absorva no seu serviço, no seu trabalho, todas as qualidades. Mas você pode utilizar numa emergência sem problema nenhum, não vai ter nenhum problema, desde que a gente esteja falando de 10 volumes a 40 volumes, né? Eu não estou pensando nas águas oxigenadas que são proibidas no mercado, que estão de 60 volumes para cima, de 40 para cima, né? A gente só pode usar de 40 para baixo. Perfeito, Pietro. A Miriam Santiago pergunta: você recomenda algum produto de tratamento pós-luzes? Sim, Miriam, vamos lá. Então, Miriam, assim, muito mais do que uma marca, Miriam, de verdade, é a gente entender esse cronograma de tratamento, é a gente entender esse processo de tratamento. Então, vamos pensar só no pós, tá? No pós, se a gente usou uma tecnologia Plex, a gente vai ter que usar, né, o número 2 dele no lavatório, que vai realmente devolver essa questão de elasticidade, e a gente vai usar um protetor térmico ou um leave-in essencial para aquele tipo de cabelo. E assim, eu costumo brincar assim, às vezes quando a gente está falando quando a gente pensa no pós-descoloração, falando ainda do lavatório, tá? Estou falando do lavatório e da cadeira antes dela fazer uma escova. Quando a gente pensa nisso, a gente está pensando num processo cirúrgico de descoloração que a pessoa viveu. Não existe processo cirúrgico levando isso para a medicina sem a pessoa tomar um remédio, um medicamento, um produto para ele não dar dor, para a pessoa não sentir a dor pós-operatório. Então existem sempre tecnologias que vão ser utilizadas para minimizar a dor do fio, a perda de elasticidade do fio e, obviamente, em casa a manutenção é assim, cliente que quer ser loira, pouquinho loira ou muito loira, não existe ela não pensar e ela não saber desde o começo, aliás, é o nosso compromisso como profissional, né, como responsável daquele processo ali de descoloração, a gente tem que conscientizar a cliente desde o início que não tem como não tratar depois e não tem como não cuidar em casa. Eu sempre falo assim, quando você fizer um orçamento de mechas, já mostra para ela que ela tem que usar um shampoo certo, a máscara certa, a substância certa, porque se ela não usar, fica complicado, né? Não dá, eu brinco assim com as minhas clientes, assim, dá para fazer lipoaspiração e falar, mas doutor, eu vou fazer lipo, mas eu não quero tomar remédio depois da lipo e eu não quero fazer drenagem, nenhuma. Eu quero sair da lipo sem tomar remédio e eu não quero fazer drenagem nenhuma, não dá. Então, com descoloração é do mesmo formato. Agora, a marca que você vai procurar, existem milhões de marcas que são incríveis, né? A internet nos dá essa capacidade de estudar e de ver várias coisas aí que chegam a todo vapor na nossa porta e no nosso computador, na nossa tela. E nós mesmos, cabeleireiros, a gente vai postando marcas que a gente gosta, que a gente se encontra. Mas mais do que a marca, eu quero que vocês se foquem na estrutura do atendimento, que é a estrutura realmente que começa lá antes de fazer as mechas e termina na manutenção em casa, que não tem como a gente abrir mão de nenhum desses processos. Depois, se a gente tiver tempo ainda, eu quero mostrar uma coisa aqui no papel, porque sabe que educador é assim, né? Gosta sempre de dar exemplo no papel, mas aí vai mandando as perguntas e aí fica ligado aí que eu ainda vou falar mais sobre esse assunto. Certo, vamos lá então, Pietro, para mais uma pergunta. A Mariana Mendonça, de João Pessoa, na Paraíba, perguntou: entre os ativos que revertem o pH do cabelo, quais devemos ter mais atenção? Isso é assim, eu costumo dizer assim, a questão de mudança de pH, ela pode ser extremamente positiva, né? Nós, como profissionais, a gente às vezes usa um shampoo, uma máscara, uma estrutura que altera pH, que dá uma fechada ali, uma melhorada aqui, que deixa ele mais polido. A gente brinca com isso, né? O meu receio com relação a pH é quando você altera o pH e tem uma perda de elasticidade que pode se tornar irreversível. Então, por exemplo, quando eu olho aqui a camiseta do Pimenta Linda, que eu amei, achei linda, maravilhosa, de verdade. Quando a gente vê aqui a figura da Pimenta Linda, a gente vê aqui o formato da pimenta. Se a gente pensar que o formato da pimenta seria um fio, esse fio ainda ele é um fio saudável, que tem uma elasticidade e um movimento saudável. Quando a gente observa aqui a pimenta, a mesma coisa, é um fio que ainda tem um movimento dentro de uma elasticidade saudável. Como assim, Pietro? Onde você quer chegar? Quando a gente vê um fio que perdeu a elasticidade, eu vou fazer uma bagunça aqui, ó.
A gente vê um fio, coisa de educador. Quando a gente vê aqui esse fio que perdeu, que é o finalzinho, quando ele, vou até aumentar aqui a textura, quando a gente vê que ele perdeu aqui, ó, vamos fazer assim, ó. Quando ele perdeu a elasticidade, o fio ficou aquele fio que ficou mole, que ficou desestruturado, é aí que é complicado, porque daí não há pH, não há substância que possa recuperar aquele fio que emborrachou e perdeu a elasticidade. Né? A gente pode maquiar com outras substâncias. Então, a gente vai sempre controlar e usar o pH como uma ferramenta positiva. E a gente sempre vai se preocupar que se eu ferir o córtex com profundidade química ou com profundidade térmica e a gente ferir a elasticidade a ponto dela voltar, amolecer, perder aquela resistência dela real, aí realmente a gente não vai entrar nesse não tão profundo nesse ambiente. Então a gente espera ter conseguido responder aí e tenha ficado claro essa resposta. Perfeito, Pietro. Quer fazer mais algumas considerações finais suas para a gente estar encerrando essa transmissão? Quero. São 10 para as 21 horas aí. Quero, vamos lá. Uma transmissão bem bacana e logo vamos fazer muito mais ao vivo aí, né, Pietro? Sim, com certeza. Vamos fazer quando vocês quiserem. Então, assim, para a gente arredondar isso, eu costumo fazer uma brincadeira que eu falo assim, antigamente, cliente chegava na cadeira, a seco, conversava que mechas ela queria, e aí a gente já descolorante, papel ou touca ou qualquer outro método, e a gente já, descolorante no cabelo a seco, descoloria, amolecia ou não, lavatório, reconstrução, e depois da reconstrução, uma manutenção para casa, era o máximo que a gente tinha. Então, quando a gente pensa nesse conceito antigo, a gente pensa em descoloração, a gente pensa em reconstrução pós-descoloração, né, uma tentativa de salvar a elasticidade, alteração de pH e todas as coisas pós o processo de descoloração. E se a cliente fosse uma cliente boazinha e se a gente fosse enfático como profissional, ela levava uma manutenção e se ela fosse disciplinada, ela tinha então 2 processos de tratamento. Ela tinha reconstrução e ela tinha manutenção. São 2 formas de prevenir, ou melhor, a gente não prevenia. Neste caso antigo, a gente descoloria, feria, aí a gente tentava salvar com a reconstrução e tentava manter a salvação, a ressurreição dos fios ali com a manutenção em casa. Então a gente não tinha prevenção, a gente tinha só salvação, ressurreição e manutenção dessa salvação. Quando a gente pensa hoje, com a tecnologia mechas na água e com a tecnologia também do ProfitPlex e da tecnologia Plex, a gente já amplia. Então a gente tem reposição de nutrientes antes de começar a descoloração, aí sim a gente tem uma prevenção. Aí a gente tem cabelo molhado que não deixa petrificar, mais uma prevenção. Aí a gente tem tecnologia Plex, que é uma terceira prevenção. E depois da tecnologia Plex ainda, a gente tem o passo 2 do ProfitPlex e a gente tem toda essa parte ainda que faz parte de tratamento pós-prevenção. E por último, a gente vai ter um shampoo, uma máscara para fazer e a manutenção. Então observa que essas tecnologias de mecha na água e Plex, elas triplicaram a prevenção da fibra, né? Elas triplicaram e elas realmente abriram um discurso de prevenir a fibra, não só de tentar salvar depois que já descoloriu e já amoleceu. Então é importante lembrar que a mechas na água, ela tem essas 2 prevenções antecipadas. E eu costumo dizer assim, na sua casa, no caso da nossa linha da ProfitPlex que a gente trabalha, nós temos também o óleo. O óleo aqui é para usar como um leave-in final, mas eu sempre indico para minha cliente, antes de você vir fazer as mechas na água no próximo mês, você leva o óleo e passa o óleo em casa e faz a umectação noturna, para quando ele chegar aqui, ele também ter vivido essa umectação. Para que umectação, Pietro? Antes de descoloração ou antes de reposição de tratamento. Para quando ela chegar aqui, o fio dela foi umectado, amolecido, ele foi trabalhado. Quando eu coloco a água e quando eu enxago, eu lavo, ele tem maior aderência. Então aí a gente trabalha com uma infinidade de proteção, a prevenção da fibra de forma verdade. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês compartilhem aí esse vídeo. O meu intuito, como eu falei para vocês no início, não é só divulgar o meu trabalho como mechas na água. Eu sou um educador que eu vim para realmente colocar na mão de vocês aquilo que vai fazer a diferença no trabalho de vocês, aquilo que vai potencializar a técnica que vocês trabalham e aquilo que vai garantir para o seu cliente um fio
completamente diferente e tratado. Eu vejo muitos cabeleireiros pelo Brasil afora postam lá o hashtag Mechas na Água e colocam assim: Pietro, obrigado, a minha cliente saiu extremamente feliz, e as clientes mandando mensagem e tudo. Então você vai ver, você vai fazer esse teste e você vai perceber que o cabelo da sua cliente vai terminar mais tratado do que antes. Antigamente a gente descoloria um cabelo e ele terminava mais sensibilizado e a gente falava: não, mas a descoloração é assim mesmo, machuca um pouco, mas você vai tratando, melhora. E agora essa história mudou. Agora você faz mechas na água e você termina e a cliente fala: nossa, mas eu descolori, meu cabelo está mais tratado que no começo? Como isso? Com essa receita e com todas essas tecnologias que nos dão a capacidade de desenvolver um trabalho infinitamente superior, viu? Compartilha aí essa ideia, segue a Academia da Pimenta Linda, segue aí o Facebook, o YouTube, acompanha todos os nossos cursos, tem cursos lá que são gratuitos, tem cursos que são pagos, mas é incrível o conteúdo, viu? Aproveite, potencialize o seu talento, potencialize a sua criatividade usando as ferramentas certas. Grande abraço, viu? Pimenta Linda, essencial para você.